Então a gente dá início agora à sessão 14.6, onde a gente vai tratar do denominado princípio de Pascal. Então o princípio de Pascal é um princípio da física que faz uso com certa frequência, que a gente faz uso com certa frequência no nosso dia a dia, mesmo sem a gente ter percepção disso. Desde quando você aperta a extremidade de uma pasta de dente, fazendo com que a pasta saia pela extremidade superior, até a chamada manobra de Heimlich, ou Heimlich em inglês ou em alemão, onde a gente aplica aquela pressão no abdômen, quando o cara engasga para ele pôr o alimento para fora, a gente está fazendo uso desse chamado princípio de Pascal. Em palavras, o princípio de Pascal ele pode ser enunciado da seguinte maneira: uma variação de pressão aplicada a um fluido incompressível contido em um recipiente, ela é transmitida integralmente a todas as partes do fluido e às paredes do recipiente. O que isso quer dizer? Imagine que eu tenha um certo fluido confinado num êmbolo, num certo recipiente com um êmbolo. Se eu pressionar esse êmbolo, a pressão ela vai aumentar em todo o espaço, de forma igual. Então existe uma transmissão aí dessa variação de pressão para todas as partes do fluido. Vale frisar que o enunciado aí, ele trata de fluido incompressível. Se a gente estivesse falando de algo onde o volume varia, diminuindo, por exemplo, o caminho livre entre as moléculas e tudo mais, até que a gente consegue entender isso com mais facilidade. Então, imagine que a gente tivesse a situação inicial de um caso onde o fluido é compressível. Então você tem aqui o êmbolo aqui, aí você vem e pressiona esse êmbolo aqui com uma certa força e ele tende a se deslocar aqui. Esse é o caso do sistema onde o fluido se comprime, tipo um gás. Nessa situação, vamos chamar aqui de situação 1 e de situação 2. Nessa situação 1, as moléculas aí estão se movimentando de certa maneira aí, e você tem um número de moléculas que se chocam aqui por unidade de tempo. A partir do momento que você comprime, diminui o espaço entre as moléculas, é natural que um número maior de partículas vão estar se chocando com esse êmbolo. Como a gente já viu, para enfatizar aqui, se você tiver uma sucessão de choques, o impulso que você proporciona no seu alvo, aqui no caso a minha tampa, ela é multiplicado pelo número de projéteis, no caso aqui, no número de moléculas que estão se chocando. Então, se você diminui o espaço, mais moléculas vão estar se chocando com essa tampa. Naturalmente, o impulso vai ser maior por unidade de tempo. Então, até aí, de certa maneira, tranquilo. Quando a gente diminui o volume, mais partículas se chocariam ao êmbolo por unidade de tempo. E aí, então, seria exatamente como o nosso caso aqui de uma série de projéteis. A força média exercida sobre o êmbolo vai depender dessa taxa aqui com a qual as moléculas colidem, fazendo com que, então, você tenha aí uma pressão maior. Então, isso tudo acontece para todo o volume, porque para todo o espaço aqui, as moléculas vão ter um caminho livre menor, então é natural que, para se chocar nessa região aqui, elas vão se chocar com uma quantidade maior, aqui maior, aqui maior, aqui, e assim por diante. Então, é natural num fluido compressível. O que a gente observa na natureza, no entanto, é que isso acontece mesmo para quando os fluidos são incompressíveis. De certa maneira, você pode achar isso meio natural, mas não é tão natural assim. Não é uma coisa, pelo menos no meu ver, assim, se você analisar criticamente, não é algo tão intuitivo. Imagine, por exemplo, o caso de uma seringa com uma formiga. Está aqui, ó. Não faça esse tipo de experimento na sua casa, mas imagine o que aconteceria. Você pega, coloca uma seringa ali, coloca um certo fluido e joga uma formiguinha lá para boiar ali dentro daquele fluido. E ela fica ali flutuando ali dentro. E aí você vem e pressiona o êmbolo, sem nem encostar na formiga. O que você vai ver é que essa formiga ela vai morrer. Porque a pressão que você está exercendo no êmbolo, ali na parte superior, ela está sendo transmitida para toda a região, para todo o espaço. Então, essa pressão é equivalente a você estar pressionando a própria formiga. Então aí você vê que não é tão intuitivo assim. Não parece que uma situação dessa, a formiga ia ser esmagada, ia ser sacrificada. Mas de fato é isso que acontece. É isso que o princípio de Pascal afirma para a gente.
que se você fizer isso, você vai estar sendo um covarde e vai estar matando a formiguinha sem precisar, tá certo? Pelo bem da ciência. Não façam isso, certo? Bom, ao meu ver, isso já não é tão intuitivo, mas a demonstração, de certa maneira, dado o estudo que a gente fez até agora, não é, de fato, tão complexa como a gente pode imaginar. Então, a gente vai apresentar aqui a demonstração do princípio de Pascal. Então, para fazer a demonstração do princípio de Pascal, imagine esse seguinte experimento. Então, considere aí que você tem um líquido que está confinado em um cilindro, e esse cilindro é um cilindro fechado, e sobre o êmbolo, na parte superior aí, você tem um recipiente cheio de bolinhas de chumbo. A atmosfera, o recipiente e as bolinhas, né, eles exercem uma pressão, que é uma pressão externa, sobre o êmbolo e, portanto, sobre todo o líquido. Como a gente viu, a pressão em P, em qualquer ponto do líquido, pode ser facilmente calculada. Então, como é que a gente faz isso? Novamente, para você calcular a pressão, vamos imaginar, então, aqui o nosso recipiente, uma certa quantidade de fluido e um cilindro imaginário. Eu repito isso muitas vezes porque eu acho crucial isso aí para o entendimento como um todo. Então, você tem aqui uma certa posição 2, tem aqui uma certa posição 1, aqui é o meu 0, e aí então defino o meu positivo para cá. Basicamente o que eu tenho são as partículas se chocando aqui, criando uma força F2, as partículas chocando nessa parte superior do fluido, do seu cilindro, criando uma força F1, além da massa que está relacionada a uma força gravitacional aí. Então, rapidamente aqui só, F1 mais G é igual a F2, F1 mais, transforma isso aqui em densidade de massa, ρ a Y1 menos Y2, vezes G, isso aqui fica F2, divide por A, divide por A, divide por A, não muda a igualdade. O que você obtém então é que, fazendo as contas, P2 é igual a P1 mais ρGH. Então essa é a expressão que a gente já deduz. Ou seja, a pressão aqui no ponto 2, ela é igual à pressão no ponto 1, mais ρ, que é a densidade do fluido, vezes C, vezes H, que é a diferença entre Y1 e Y2. No nosso caso aqui, esse aqui está relacionado ao meu P2, esse aqui é o meu P1, e aqui eu tenho uma certa quantidade de fluido aqui, que exerce uma certa pressão sobre P, e essa pressão que esse fluido exerce aqui nessa profundidade é ρGH. Então dali eu tiro que o meu P é igual a pressão externa mais ρGH. Então esse é o que a gente tem de relação, analisando o meu sisteminha aqui com as bolinhas de chumbo e o E. Muito bem. Agora então a gente começa a adicionar mais bolinhas aqui, ó. Então eu vou aumentando, à medida que eu vou colocando mais bolinhas, a minha pressão externa. É natural, né, que se esse volume é incompressível, então essa altura aqui não varia. Logo, G não está variando, a densidade do fluido não está variando, o fluido é incompressível, o H também não está variando. De forma que se eu aumentar o P externo aqui de um ΔP, automaticamente, para essa igualdade ser satisfeita, esse cara aqui tem que aumentar também de ΔP. Não tem como eu aumentar a pressão externa sem aumentar o P. E isso vai valer, obviamente, para qualquer profundidade. Então, aumenta a pressão em qualquer ponto do fluido, automaticamente, à medida que eu aumento a pressão externa. Como essa variação não depende de H, ela é a mesma para todos os pontos do interior do líquido, o que é exatamente o que afirma o princípio de Pascal. Qualquer variação de pressão externa, ela é transmitida automaticamente para qualquer posição do fluido, dado um sistema incompressível. E a variação dessa pressão é exatamente igual. Se eu aumentar aqui a pressão em 10 newton por metro quadrado, a pressão aqui vai aumentar em 10 newtons por metro quadrado, a pressão aqui vai aumentar em 10 newtons, aqui também, aqui também, aqui também, e assim por diante. A formiga vai morrer mesmo. Bom, dado o enunciado do princípio de Pascal, vale a pena a gente falar então agora sobre a relação dele e um mecanismo, uma tecnologia
que é extremamente importante para a humanidade, que é chamado de macaco hidráulico. Então, a gente apresenta aqui o princípio de Pascal e o macaco hidráulico. Então, o princípio de Pascal e o macaco hidráulico. Então, suponha um experimento dado por essa configuração aqui. Então, essa figura, ela mostra, basicamente, serve para ilustrar a relação entre o macaco hidráulico e o chamado princípio de Pascal. Então, suponha que uma força externa, FE, aqui, ó, seja aplicada de cima para baixo no êmbolo da esquerda. Esse êmbolo aqui ele tem uma certa área AE, conforme escrito aqui, denominado. À medida que a gente vai pressionando, uma outra pessoa vai e segura esse êmbolo aqui, tá certo? Do lado direito. Visto que uma força Fs, então, aqui, precisa ser aplicada para que o mesmo não se desloque. Porque aparece uma certa força aqui, para ele não se deslocar, o cara aqui tem que aplicar uma força aqui, que seja exatamente igual a essa em módulo, para manter esse sistema num regime estacionário. A força aplicada pela pessoa do lado direito, ela tem que ser, como eu disse, a mesma em módulo aquela imposta pelo êmbolo direito. Então essa força aqui precisa ser exatamente igual a essa aqui. A força aplicada à esquerda, à medida que você vai aumentando essa força aqui, a pressão também vai aumentando. Como ambos os êmbolos estão na mesma altura, tá certo? Essa altura aqui é igual a essa, estou começando assim o meu experimento, a pressão do lado direito é exatamente igual à pressão do lado esquerdo. Como a gente já viu, essa pressão depende da profundidade. Se eu estiver analisando a pressão aqui, a gente sabe que ela é exatamente igual à pressão aqui. Se eu estou analisando aqui, ela é exatamente a mesma que essa aqui. Além disso, a variação de pressão do êmbolo da esquerda, se eu aplicar aqui, aumentar essa força, aumentando a pressão aqui, o que o princípio de Pascal me diz é que em toda a região do espaço a pressão vai aumentar. É natural que a pressão aqui também vai aumentar, porque inicialmente, inclusive porque a gente está considerando a mesma altura, se aqui a gente tem uma pressão 1, aqui a gente tem a mesma pressão 1. Se eu aumentar essa pressão de ΔP, automaticamente aqui também vai aumentar de ΔP. Mas não só aqui, aqui também ela vai ter um P2 mais o ΔP, e em toda a região aqui, a pressão pelo princípio de Pascal aumenta em ΔP. Então a variação de pressão no êmbolo da esquerda é igual à variação de pressão do lado direito, e isso independe da altura H do êmbolo. Se eu tivesse, por exemplo, uma configuração onde esse êmbolo não está aqui, mas ele estivesse aqui inicialmente, isso também seria verdade. Eu teria aqui uma certa P2, aqui um certo P1, mas o P2 mais ΔP vai ser igual a P1 mais ΔP, porque, pelo princípio de Pascal, qualquer variação que eu der num êmbolo ou em qualquer região na superfície aqui, ela vai ser transmitida automaticamente para todas as regiões do fluido. Então, independente se elas estão na mesma altura ou não, é natural que, se eu aumentar de ΔP, ela aumenta de ΔP em todos os lugares. Então, vamos analisar essa variação de pressão aqui, que é imposta devido à minha força Fe. Então, o meu ΔP, que é a variação de pressão, ela é igual à força aplicada dividido pela área. Essa aqui é a minha variação de pressão, visto que essa força é que está inferindo esse ΔP. A força por unidade de área me dá o ΔP. E essa é a diferença de pressão que também é imposta do lado direito. Então, do lado direito você vai ter um ΔP, que também é igual agora a um Fs sobre AS. A pressão do lado direito é igual à pressão do lado esquerdo, quando estão na mesma altitude. Se eu aplicar um certo ΔP, a variação de pressão é a mesma em todas as posições aqui do fluido. Então, ΔP igual a Fe sobre AE, ΔP igual a Fs sobre AS. Note, no entanto, que do lado direito aqui, a área do êmbolo é maior. Então, isso faz com que, para manter a mesma variação de pressão, o Fs também tem que ser maior. Imagine, se eu tenho aqui 10 newtons por metro quadrado, e a minha área aqui é de 1 metro quadrado, isso implica que se eu aumentar esse cara aqui para 2 metros quadrados, para ter a mesma variação de pressão, eu preciso que essa força aqui seja de 20 newtons. Porque aí sim, 20 sobre 2 vai dar a mesma variação de pressão. Então isso faz, como essa área aqui é maior, com que essa força Fs aqui seja maior.
Então, a relação é fácil de calcular. O ΔP é igual a FE sobre AE, que é igual a FS sobre AS. Se o AS é maior do que o ADE, se essa área aqui, AS, é maior do que o ADE, necessariamente o FS é maior que o FE. Ou seja, eu tenho uma ampliação dessa força aqui. Eu aplico 10 newtons, como resultado eu tenho aqui uma força FS, por exemplo, se eu dobrar a área, que é de 20 newtons. A relação entre as forças FE e FS é fácil de calcular. O FS é igual ao meu FE, que multiplica AS sobre AE. O AS é maior do que o AE, logo esse número aqui é maior do que 1. A razão entre AS e AE dá exatamente a porcentagem, né, que essa força vai ser aumentada. Como o volume é incompreensível, se a gente desloca o êmbolo da entrada para baixo, de uma distância DE, por exemplo, que é essa distância aqui, o êmbolo da saída ele vai se deslocar para cima com uma certa distância ds. Por quê que a distância é diferente? Ué, natural. Eu empurrei aqui um certo volume, o fluido é incompreensível, eu tenho que fazer aparecer aqui o mesmo volume. Se a área é maior, para ter o mesmo volume, o deslocamento tem que ser menor. Então aqui eu tenho um deslocamento maior e uma força menor. Aqui eu tenho um deslocamento menor e uma força maior. O volume, como eu disse, do fluido, que diminui do lado esquerdo, é igual ao volume do fluido que aumenta do lado direito. Se a gente analisar esse volume, o volume que é diminuído nada mais é do que AE vezes DE, e esse volume, como o fluido é incompressível, é igual a AS vezes ds. Ou seja, o deslocamento agora ds, ele é igual a DE, que multiplica AE sobre AS. A razão AE sobre AS é um número menor do que 1, então o ds é menor que DE. É um número menor do que 1 porque o A de E é menor do que o A de S. Então, o deslocamento do ângulo 2 aqui, ele é menor que o deslocamento do ângulo 1. Isso, naturalmente, né, considerando que o AS é maior do que o AE, que é o nosso caso aqui. Isso implica, então, que o êmbolo da saída, né, ele percorre uma distância menor que o êmbolo de entrada. Então, em suma, nesse dispositivo hidráulico aqui, o que a gente consegue fazer é, basicamente, ampliar a força aplicada ao custo de um deslocamento menor. É basicamente isso que o macaco hidráulico faz. Então, só para enfatizar, então, com o macaco hidráulico, uma certa força aplicada ao longo de uma dada distância pode ser transformada em uma força maior aplicada ao longo de uma distância menor. Para a gente ilustrar isso aí, vamos dar uma olhada num vídeo que mostra, na prática, o princípio de Pascal e a sua utilização aí na construção de um macaco hidráulico. Então tá aí, ó, a demonstração prática do princípio de Pascal. Basicamente, o macaco hidráulico está sendo construído aí da mesma maneira. Olha lá. Note que do lado esquerdo você tem uma seringa com uma área menor e do lado direito você tem uma seringa ali com uma bitola ali, né, maior. Você coloca uma certa quantidade de peso do lado direito. Você vê que o deslocamento do direito é muito menor, né, do que o esquerdo, o que é óbvio, né, visto que o volume é o mesmo, porém a área é menor. Aí então ele faz a demonstração, ele coloca 4 pesos ali na direita, 2 na esquerda, e você vê que uma força menor é capaz de levantar o êmbolo da direita, que tem um dobro da quantidade de peso aí. Então esse é o princípio de Pascal e sua utilização aí no macaco hidráulico. Beleza? Muito bem. Vale enfatizar também que o trabalho efetuado pelo êmbolo da esquerda é exatamente o mesmo daquele efetuado pelo êmbolo da direita. Então, ó, se você tem uma força Fs dado um deslocamento ds, o trabalho ali do êmbolo da direita é um trabalho W, que é igual a força vezes o deslocamento, a força é constante, Fs vezes ds. Mas como a gente viu, né, o Fs
sobre o AS é igual ao FE sobre AE. Tá aqui, ó. Isso porque a variação de pressão é a mesma nos dois lados. Então, daqui eu tiro que o meu Fs é igual ao Fe, que multiplica AS sobre AE. O que implica, então, que o meu trabalho pode ser escrito também como sendo Fe, que multiplica AS sobre AE, vezes o ds. Mas o ds é dE, que multiplica AE sobre AS, porque o volume de fluido deslocado na esquerda é igual ao fluido deslocado na direita. Substituindo o meu ds ali, eu tenho que isso aqui é igual a Fe, AS sobre AE, que multiplica, então, substituindo o ds aqui, dE vezes AE sobre AS. AE vai embora com AE, AS vai embora com AS. Então, esse trabalho aqui é exatamente igual a Fe vezes dE. Então, o trabalho realizado pelo êmbolo da esquerda é exatamente igual ao trabalho realizado pelo êmbolo da direita. Ambos os trabalhos aí efetuam sobre o êmbolo a mesma quantidade, distribuem, cedem para o sistema a mesma quantidade de energia, tendo então uma conservação da mesma. O macaco hidráulico é uma das grandes invenções da humanidade. Com ele, a gente consegue levantar pesos enormes. Ainda que a gente tenha que movimentar, por exemplo, uma alavanca inúmeras vezes, por uma distância muito maior do que geralmente precisaria se fosse levantá-lo automaticamente, fazendo uma força enorme para carregar, por exemplo, um automóvel. Então você faz uso de uma alavanca, que você faz inúmeros movimentos repetitivos, fazendo então que você tenha um deslocamento grande, uma força pequena, em contrapartida, você tem uma força grande como resultado, com um deslocamento pequeno. Isso, então, é uma das grandes aplicações aí, do princípio de Pascal.